som. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos os presentes. Vira pra lá. Agradecer pelo prestígio da vossa atenção. Sabemos que a vida do paulistano é uma vida corrida, mas eu acredito que se vocês se dispuseram a parar para nos dar atenção neste momento, o vosso tempo não será perdido. Eu quero agradecer em nome da orquestra, coral e grupo de teatro Fica aqui, ó. que aqui estão presentes. Fica aqui. Em instantes, nós iniciaremos uma apresentação musical Foi pra aí. de Páscoa, retratando a Páscoa com o título Believe, que quer dizer acredite. Com a orquestra Celebração, na regência do maestro Alan Johnson, que está aí à frente. Se quiser ficar ali, ó. O coral Ficar, tá? Vozes de Sião, Porque aí eu vou virar pra cá, na cara. regência da maestrina Carmen Fagundes, Pode ir lá, pode que ir. está aqui ao centro, e o grupo teatral na direção do coordenador Gilvan Rodrigues, que é esse grupo que está aqui à minha retaguarda. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, localizada na rua Mandaravê, número 113, em Vila Progresso. Temos outros grupos sociais na igreja, grupo de jovens no formato coral, grupo de crianças, onde nós realizamos vários trabalhos específicos, como esse que vocês vão ver agora, que é o trabalho da festa de Páscoa. Essa peça que será apresentada aqui com o musical, existem alguns personagens, eu quero citar alguns deles para que vocês possam entender à medida que a cena vai ocorrendo. Nós temos aqui Pilatos, nós temos Maria, mãe de Jesus, nós temos o personagem principal, Jesus Cristo, nós temos Tomé, Caifás e João. São personagens que a peça retrata como principais para esse tema que nós vamos demonstrar aqui. Portanto, eu quero agradecer a atenção de todos e pedir que vocês assistam com carinho e, ao final, se quiserem, podem aplaudir. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos e a direção está agora na mão do nosso querido maestro Alan Johnson.
Mas, bando de extremistas religiosos promoviam constantes ataques aos ocupantes sob ameaça de guerras futuras. Os líderes religiosos concordaram em manter os radicais sob controle e uma paz incerta começou. Assim era a Judéia. O superpoder era Roma, e numa semana antes da Páscoa, no ano 32, um líder carismático se aproximava da capital judia. Isso trouxe uma ameaça ao governador de Roma e ao líder religioso judeu. O líder carismático era de Nazaré e eles o chamavam Jesus. O que Pilatos não sabia e Caifás talvez apenas suspeitava é que Jesus não tinha intenção de confrontar os romanos. Ele simplesmente prometia uma liberdade mais permanente. A primeira coisa que aprendi como governador da Judéia foi que eu servia a Roma. Eu soube que Jesus estava a caminho de Jerusalém um dia antes, e eu poderia tê-lo detido. Mas Jesus, ele não parecia ser a ameaça que Caifás achava que era. Jesus aterrorizava Caifás, mas ele não era outro Barrabás. Era óbvio. Ele não estava juntando armas e homens violentos. Sabe o que eu pensei? Jesus, ele trouxe uma ameaça muito mais aos fariseus do que a Roma. Ele sabia que Jesus vinha para tentar derrubar os romanos. Nosso acordo era que, se eu conseguisse controlar o povo, os romanos não atacariam o templo. Como sumo sacerdote, eu decido o que Deus quer. Eu não poderia permitir que um homem, Jesus, arriscasse uma nação inteira. Se eu não impedisse, Pilatos o faria. Ele não fez segredo disso. Jesus é o meu filho, o meu menino. Eu ouvi cada palavra que ele dizia enquanto crescia. Não era fanático. Todos achavam que ele vinha a Jerusalém para derrubar os romanos. Estavam errados. Ele estava mais preocupado com a atitude dos fariseus do que com a ação dos romanos. Seus discípulos não haviam entendido isso, nem mesmo Tomé, provavelmente o homem mais incrédulo que eu conheci. Estávamos chegando a um ponto que não havia mais retorno. E eu sabia disso. Os outros homens também sabiam. Estávamos a poucas horas de Jerusalém e tudo nos fazia seguir em frente. E não tínhamos ideia do que nos esperava. E Pedro tinha até uma espada, mas somente Jesus parecia saber exatamente o que estaria acontecendo. Jesus, ele está destinado a ser o nosso Messias. Eu li nas Escrituras, mas como ele se tornaria rei, está além da minha imaginação.
plano. O problema é que os homens tinham seus próprios planos. Caifás tinha seu plano de manter seu poder em Jerusalém. Pilatos tinha seu plano de manter a ordem na Judéia. O plano dos discípulos era governar com Jesus em seu reino. O povo na Judéia não tinha nenhum plano. Eles simplesmente tinham sede pelo seu Messias. Mas dessa vez, todas as perguntas e todo o medo se transformaram em gritos alegres do povo. A multidão foi iludida. Eles precisavam se aquietar. Estavam agitando os romanos. Eu nunca havia visto aquele tipo de manifestação. Nunca havia ficado tão feliz por meu filho. Se Jerusalém não tivesse o conhecido realmente, eles o teriam saudado com o seu louvor muito antes disso. Eu não podia acreditar nas multidões. Eles gritavam, saudavam alegremente. Eles aguardavam Jesus. Pensei que finalmente tivessem entendido. Talvez nossa salvação estivesse próxima. Talvez fosse a hora. Me levaram a crer que ele sabia o que estava fazendo. Era politicamente inteligente. Então, ele tinha que saber que estava cruzando o limite. Uma vez que resolveu voltar a Jerusalém, o conflito com o Sinédrio era inevitável. E ele sabia disso. Jesus não tinha ideia do que fizeram ao retornar. Nós não condenamos. Ele condenou-se a si mesmo com as suas palavras. Ele profanou o templo quando atacou os cambistas,
violão sábado, curando e colhendo na lavoura. E ensinou os outros a nos ignorar a nós, os fariseus. Deus nos responsabilizou por essa nação ignorante e gananciosa. Nós administramos o tempo. Jesus não é nosso rei. César é nosso único. Ele não poderia nos derrubar. Duvido que isso tenha passado pela sua cabeça. Hipócrita. Ele fez o povo voltar-se contra os seus próprios líderes. E depois teve a audácia de celebrar a Santa Ceia com seus seguidores. O que poderia eles estar falando? Sem dúvida incendiando-os com sua sede de poder. Ou talvez planejando como se salvar quando essa tal revolução acontecesse. Nada disso. Nada disso. Na verdade, Jesus estava preparando os discípulos para o que estavam por vir. Enquanto se perguntavam quem teria o maior poder em seu reino, Jesus, o Filho de Deus, lavava-lhes os pés como servo. Imagine, o Filho de Deus lavando-lhes os pés como um servo. Ele não precisava de salvação. Seria o Cordeiro da Páscoa, o sacrifício que traz a salvação.
era realista sobre as pessoas. Parecia enxergar dentro dos corações. Conhecia suas motivações, suas esperanças, seus sonhos. Conhecia seus ciúmes e fraquezas. Por isso, quando soube que foi um dos seus que o havia traído, eu fiquei surpresa. Mas eu sabia que Jesus não tinha culpa. Na ceia, Jesus disse a Judas Iscariotes que ele seria nosso traidor. Judas saiu, as coisas pareciam estar fora do controle. Depois da ceia, fomos ao Getsemane. Jesus chamou Pedro e Tiago e foram a um lugar reservado para orar e deixou o restante de nós em vigília. Por 2 vezes, Jesus voltou e os encontrou adormecidos. Na segunda vez, pudemos ouvir pessoas se aproximando. E acreditem só, Judas estava liderando um grupo de guardas no templo. Lá estava ele, Judas. Seria então o momento de dizer: tudo ficou claro agora? Mas não ficou. Teria Judas feito isso por dinheiro? Seria pelo poder ou ciúmes? Afinal, ele sempre quis ser importante no grupo. Ele me perguntaria: João, por que você está indo com Jesus e não eu? Como se isso importasse. Afinal, ele não era líder do grupo, mas sim Jesus. Talvez Judas simplesmente não estava pronto para ser o segundo de alguém. Na noite em que foi traído e preso, Jesus foi abandonado por todos aqueles que o seguiam. E ao invés de abandonar tudo, ele continuou e seguiu em direção à cruz. Às vezes, é mais fácil acreditar que ele morreu pelos romanos do que por aqueles que prometiam suas próprias vidas e honra para segui-lo e depois vê-los abandoná-lo, negá-lo e fugir. E eles trouxeram a mim, como se eu tivesse alguma queixa contra ele. Por quê? Ele não era um problema romano, e sim um problema dos judeus. Eu não conseguia achar nada nele que violasse a lei romana. Os fariseus, sim, eles queriam uma morte política e rápida. Não eu. Havia alguma coisa em comum naquela situação. Vários dos soldados da cidade e o centurião achavam que ele era quem dizia ser. Até mesmo a minha mulher, ela havia sonhado comigo e disse para eu não fazer nada, porque ele era inocente. Eu acreditei tanto naqueles poucos anos. E então, tudo que eu havia crido morreu. Todos nós dissemos que morreríamos por ele e não morremos. E então, quando Pilatos disse que iria crucificá-lo, porque eu acreditaria, não acreditava nem mais em mim mesmo.